Lucas 9, versículo 28 ao 31. Aconteceu quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transfigurou-se sua aparência, seu rosto brilhou mais do que a luz do sol e suas roupas mais do que o sol ao meio-dia. Eis que vinha falar com ele 2 varões, Moisés e Elias. Preste atenção no 31. Os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual tinha que se cumprir em Jerusalém. Amém? Você pode deixar sua Bíblia aberta, por favor. Este texto de Lucas nos mostra explicitamente que Jesus, quando nasceu, e mesmo na sua pouquíssima idade, e mesmo quando aprendia aos pés de seus mestres, como bom garoto judeu, não sabia que morreria, e menos ainda de morte de cruz. Ele aprendeu, e depois de ser batizado, Deus Pai falou com ele pela primeira vez: esse é meu filho amado, a quem eu tanto amo. Dali por diante ele sabia que tinha uma missão, e sabia que não a faria sozinho. Juntou 12 homens, de temperamentos totalmente diferentes, de posição social totalmente diferente. Lembra você que Judas era formado em contabilidade na faculdade do Egito, e Mateus pelos romanos. Porém Pedro, Tiago e João, pescadores, não indoutos, mas pescadores. Mas pense você que João chefiava 38 barcos de pesca para fazer a divisão entre esses homens, porque 9 cidades ao redor da Galileia, do mar da Galileia, precisava ser abastecida de peixe. Jesus fez esses homens se juntarem para trabalhar por um bem maior, a obra de Deus. E assim fizeram durante anos, 3 anos e meio, andaram com ele e aprenderam com ele ao longo de todo esse tempo. Certo é que Jesus, em Lucas 9, já tem pelo menos 30 anos de idade, perto de 31, e está andando com seus 12 discípulos, e o Senhor Deus o convidou para orar. E ele foi orar. E Jesus mostra o que eu digo sempre: pague direito suas amizades. Porque Jesus tinha 70, perto dele só tinha 12. Jesus tinha 12, junto dele só tinha 3. Ele tinha 3, íntimo dele só tinha 1. Então o que eu disse, eu repito: se você paga todo mundo igual, o que eu ganho se eu quiser ser seu melhor amigo? Porque quem chegou agora não pode receber o mesmo quem está com você há 10 anos. Jesus ensina a pagar as amizades. Então ele levou só 3, os irmãos da mesma mãe, Pedro, Tiago e João, nessa ordem, e levaram para orar. E disse a eles: orem aqui comigo, eu vou orar ali, vocês orem comigo aqui. E estando eles orando, ele mudou suas vestes e seu rosto e saiu do chão. Olha para cá, saiu do chão a pelo menos 15 metros de altura. Ele está flutuando e brilhando como o sol no meio-dia. Ou seja, aquela oração que ele fez: ó Pai, volta a dar-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação desse mundo. E por alguns instantes ele está naquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Quando isso aconteceu, ele está brilhando muito. E naquele instante veio falar com ele Moisés e Elias. Por que não veio Elias e Eliseu? Por que não veio Moisés e Josué? Porque em Moisés se cumpre a lei, em Elias se cumpre os profetas. Então Jesus disse que nele se cumpria a lei e os profetas. Ele está dizendo que nele se cumpre o Antigo Testamento. Então quem veio falar com ele? Os maiores ícones do Antigo Testamento em questão de lei e de profetas. E falou com ele, e não falou outra coisa. Falou com ele: você vai morrer, e você não morrerá de outro jeito senão crucificado pelos seus próprios irmãos. Ele agora sabe o que vai acontecer. Ele agora entende que tem que morrer, e que tem que morrer crucificado. Por isso ele saiu do monte e disse: vamos, porque o tempo é pouco. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. E ele começou a trabalhar. E alguém disse assim: não tem como combatê-lo, ele não dá brechas, não tem como pegá-lo. Então nós vamos ter que criar uma brecha para pegar ele. Vamos sim. Aí pegaram uma mulher no ato de adultério. Só esqueceram de dizer que aquela mulher não era adúltera, adúltera era o homem.
Aquela mulher era uma prostituta. Então pegaram ela, não pegaram o homem. Por quê? Porque iam dizer para ele: a lei manda matar, e tu o que diz? Pois, se ele disser que não mate, nós vamos dizer: então tu não é profeta, porque tu não sabe que ela é prostituta. Se disser assim, mate, então vamos dizer: então você prega contra, você faz tudo ao contrário daquilo que você prega. Ele não tem como escapar. Jogaram a mulher diante dele e disse: a lei manda matar. Só que ele estava escrevendo na areia. Estava escrevendo aonde? Porque a lei diz que sábado o escriba não pode escrever em papel, porque o que um homem de Deus escreve não se pode apagar. Então ele não pode escrever em papel, porque ele tem que respeitar o sábado. Ele já está escrevendo na areia, o que deixou muito dos mais antigos de barba de molho. Porque ao escrever na areia, ele está dizendo: vocês vêm para me pegar na lei, e eu já estou escrevendo que na lei eu não escrevo. Mas ele escreve na areia o quê? O que o Senhor disse por intermédio de Oséias, se não me foge a memória. O Senhor falou para Oséias com tanto desprezo por Israel, que ele disse: os pecados de Judá eu escrevo em bronze, que ninguém mais pode apagar. Mas Jesus escrevia na areia, onde o vento passa e qualquer coisa apaga. Porque ele já está escrevendo dizendo: sou eu o único que posso perdoar pecados. Pega aí a mão de alguém e diga: você nasceu para vencer. A lei manda matar, e tu que diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando ele disse isso, ele está dizendo: vocês vêm a mim para matá-la, joga a primeira pedra quem não pegou. Ele está dizendo o seguinte: está escrito em Deuteronômio que quando alguém é pego no ato de adultério segundo a lei, tem que morrer sob pedra. Até aí tudo bem, mas o primeiro a jogar a pedra tem que ser o lado ofendido, ou o homem ou a mulher. Ele está dizendo: cadê o esposo dela? Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Depois do esposo tem que ter testemunha. Só de ancião tinha 70. Jesus está dizendo: os 70 estavam no quarto no momento? Aí a Bíblia diz que largaram as pedras do maior ao menor. Não quer dizer do homem à criança. Do maior ao menor era do mais ancião entre os escribas ao mais novo entre os escribas. Largaram as pedras. E Jesus conhecia ela porque disse: cadê seus acusadores? Foram embora, Senhor. Ninguém te condena? Não, nem eu. Mas vá e não peques mais. Por que ele não se permitiu? Porque aquilo não ia gerar morte de cruz. E ele disse: eu sei como tenho que morrer. Porque tem gente que acha que, olha, por pouco a gente não é salvo. Isso aqui não é acidente, gente. Isso aqui se chama plano de salvação. Tudo estava orquestrado. Dê um sorriso para o seu irmão e diga: tudo estava muito bem orquestrado. Diga: você só está aqui porque isso se chama plano. Ele tinha e ele tem um plano para você. E com você. Meu Deus! Rapidamente, antes que eu continue, permita, porque você está me olhando com um olhão tão arregalado que eu acho que você não crê piamente que Deus tem um plano com a sua vida. Acho que você chegou aqui por sorte, por influência de alguém. Não, a Bíblia, quem trouxe? A Bíblia, ela é o livro que fala de Jesus. É o livro da vida de Jesus. Mas e se eu te disser que tem um livro que fala de você? E não é a Bíblia. Abra a sua Bíblia, marque aí Lucas 9 e abre a sua Bíblia comigo no Salmo 139. Mas você tem que ser muito rápido, porque o tempo é corrido. Salmo 139, encontre. Olha, porque eu também estou procurando o Salmo 139. Por favor, Salmo 139. Tem um livro que fala de mim e não é a Bíblia. Salmo 139, qual o versículo, pastor? É o 16. Salmo 139, versículo 16. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Os teus olhos viram meu corpo, quando os meus ossos não existiam, e no teu livro todas as coisas sobre mim foram escritas antes que eu existisse. Pega o olho aí para duas pessoas perto de você e diga: antes de você existir, a sua história já estava escrita. Olha o seu irmão pelo outro e diga: eu nasci para vencer, querido. Oh, Deus já tinha um plano contigo antes de você nascer. O erro nosso é achar que o diabo vai ser vencido, que o diabo vai ser derrotado. Não, ele já está. Tudo o que acontece com você já estava escrito. Pastor, por que está escrito, hein? Simples. Porque não dá tempo de ler. Mas leia depois lá Apocalipse capítulo 21, que vai abrir o livro da vida. E a Bíblia diz: e abre-se-ão outros livros. Quais? O meu e o seu.
Porque o livro da vida, ele escreveu o que ele sonhou para mim. E no meu livro, eu escrevo o que eu quero. Só que um dia ele vai comparar. E vai dizer, deixa eu ver, aqui está o que eu sonhei para você. Agora deixa eu ver o que você anda escrevendo. Só aqueles que querem ir para o céu no sangue de Jesus glorificam a Deus. Então deixa eu lhe dizer, ele vai comparar o livro. Dá um sorriso aí para alguém e diga, veja lá o que tu anda escrevendo. Ele vai comparar os livros. Veja lá o que você anda escrevendo sobre você. Ele vai comparar os livros. Volta para Lucas 9. Volta para Lucas 9. Porque o Senhor tem um livro que fala a seu respeito. Então já está convencido que a sua vida não é um acidente, é um plano, é um projeto, e precisa ser cumprido esse projeto. A sua vida, você só deixa de existir nessa terra quando o seu propósito já terminou. Então se você está aqui, se você está vivo, se você está respirando, e não importa a situação a qual você enfrenta, não, isso não determina o que o Senhor já sonhou a seu respeito. Ele sonhou que você nasceu para vencer, mas você precisa agarrar isso com muita força. Ele tinha que morrer de morte de cruz. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 21. Aleluia. Ele precisa morrer de morte de cruz. Deuteronômio 21. O que está escrito em Deuteronômio 21? Abre correndo. Deuteronômio 21. Rápido, versículo 22. Encontre. Deuteronômio 21. Versículo 22. Quinto livro da Bíblia, 21, verso 22. Quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte, que este morra pendurado em um madeiro, e seu cadáver não permaneça no madeiro até o pôr do sol, porque deve ser tirado no mesmo dia, porquanto maldito é aquele que morrer em morte de cruz, seja o tal maldito de Deus, e não permanecerá lá, porque a terra que o Senhor teu Deus te deu por herança é santa. O que é isso? O que é isso? Quem matou Jesus não foram os romanos. Está escrito na lei que quem pecar de morte tem que ser pendurado no madeiro. Então quem matou ele foi seus irmãos. Mas ele não tinha pecado de morte. Disseste bem. Mas se ele não abre a oportunidade, ninguém mata ele. Por isso que se chama plano. Ninguém pegou ele onde ele não sabia. Foi ele que quis. Oi, irmão, era para tu estar falando algo para Jesus agora. Ele quis que fosse assim. Dê um sorriso para alguém, diga, ele morreu sua morte. Ele morreu para você viver a vida dele. Oh, viva a vida de Cristo. Viva a vida de Cristo. Oh, pastor, caso ainda não tenha achado qual é a vida de Cristo, ele disse, a perfeita, a boa e a agradável é a vontade de Deus. É a vida de Cristo para você. Aleluia. Então, ele tinha que morrer de morte de cruz, mas ele não tinha pecado de morte. Evangelho de João, capítulo 2. Ele não tinha pecado de morte. É João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Correndo, eu já achei o meu. João, capítulo 2, Evangelho. Versículo 19. João 2,19. Respondeu Jesus dizendo, derribai o templo, e em 3 dias eu o edificarei. Disseram os judeus, 46 anos levou o templo para ser edificado. Como pode derribá-lo em 3 dias e erguê-lo novamente? Mas ele falava de seu próprio corpo. Aleluia. Veja o texto, ele não disse vou derrubar, ele disse derribai. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Está escrito derribai na sua Bíblia, não está? Ele nunca disse que ia derrubar o templo, mas ele sabia que alguém queria só um pretexto para levá-lo. Aí ele chegou numa festa assim como essa e disse, derribai este templo, em 3 dias eu vou colocá-lo de pé. Aleluia. E os mais antigos disseram, 46 anos isso aqui foi erguido, e tu vai fazer isso em 3 dias? Porque está escrito em uma profecia do Antigo Testamento, Malaquias, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 2, o Senhor disse, num único dia eu tirarei o pecado de toda a terra. Num único dia, eu e tu fomos alcançados antes de nascer. Um único dia. Mas por que ele disse derribai o templo? Ele está dando uma oportunidade, já que alguém que ninguém consegue pegar ele está dando uma oportunidade.
Qual oportunidade? Esdras, capítulo 6. Vou te mostrar a oportunidade. Esdras, ali pertinho de Neemias. Esdras 6. Esdras capítulo 6. Encontre, versículo 11. Já achei o meu. Esdras 6:11. Esdras 6:11. Esdras 6:11. Está escrito o versículo 11. Isso aqui quem vai falar no versículo 11 é Artaxerxes, um rei persa, pagão, adorador de deuses, que Esdras evangelizou durante muitos anos. Ele amou tanto Esdras, ele ficou tão íntimo de Esdras, que o que Esdras queria ele dava. Olha o que ele falou. Esdras queria segurança para o templo, para o culto, e ele disse: eu vou te dar. Ele disse: mas e se os inimigos quiserem tocar no templo do meu Deus? Ele disse: pode, Esdras. Ele disse: se quiserem, vão fazer. Ele disse: não vão. Versículo 11. Por mim, isso aqui é Artaxerxes, se baixa esse decreto, o homem que mudar o decreto seja pendurado no madeiro, arrancado de sua própria casa, e o que sobrar de sua casa vire um monte de lixo. Meu Deus. Meu Senhor da glória. Oi, Jesus. Quem está aí, gente, me ouvindo? Sabe o que é isso aqui? Esdras está dizendo: quem ameaçar o seu... Xerxes está dizendo: Esdras, quem ameaçar o seu templo, crucifica. Quem ameaçar o templo, crucifica. Isso é lei. Ninguém podia tocar no templo ou ofendê-lo. Estava sujeito de morte. E era tudo o que os anciãos queriam. Era ele dizendo: derribai. Bom, já que todo mundo não ouviu, acusa logo. Ele disse que vai derrubar. Ele disse que ameaça o templo de nossos ancestrais, o Deus de nossos pais. Ele ameaça o templo. E o que está escrito na lei? Isso é lei civil. Jesus foi julgado por 6 julgamentos: 3 religiosos, 3 civis. E no civil ele está condenado. Por isso que levaram para Pilatos. Ele disse: derribai, e não pode derrubar. Eu te pergunto, foi Jesus que derrubou o templo? Não. Quem derrubou o templo no ano 70? Roma. Por isso que Roma só durou 120 anos e Deus estraçalhou ela. Porque está escrito: não pode tocar no templo. Roma tocou, Deus os matou. Deus os matou. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Então não pode tocar no templo. Está aí, é lei. E ele tocou? Tocou. Mas ele disse: derribai. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26. Rapidinho, já estou terminando. Mateus 26. Não pode ter ceia sem fazer lembrança de morte e ressurreição. Aleluia! Mateus, eu disse 26, versículo 57. Por quê? Abre aí que eu vou te dizer. Mateus 26, 57. O que aconteceu lá? Olha para mim. Pegaram ele lá no Monte das Oliveiras, que eu não vou falar porque você já conhece muito bem esse texto. Só uma lembrança. Você lembra que o menino que perdeu a orelha não era romano, era do templo, segurança dos sacerdotes, porque Pedro não ia conseguir ter mais força que um pretoriano, uma espada gigantesca, e Pedro só tinha uma peixeira de desescamar peixe e parede. Não dava para medir força com um pretoriano. Ele desarmou um soldado do templo, e o soldado era bom, porque aquela peixeira tinha o endereço do pescoço dele. Ele tirou e só perdeu a orelha. Aí Jesus parou e disse: Kefá. Ele falou em grego: Pedro, se eu precisasse de defesa. Ele está dizendo: você está fora do plano, Pedro. Isso aqui tem que acontecer, Pedro. Aleluia! Bota a mão no ombro do seu irmão e diga: está nervoso? Está nervoso? Está fora do plano. Está fora do plano. Deixa, eu resolvo na força do meu próprio braço. Eu sei, eu faço, eu posso. Está fora do plano. Meu Deus! Está fora do plano. Hoje tem surpresa aqui para obreiros. Então eu digo para obreiro porque também sou. Quando o Senhor chamou Moisés e disse: você está muito nervoso, Moisés, você mata, você foge, você bate o pé, você faz birra. Eu tenho que ver um negócio para amansar homem, Moisés. É igreja. Vou te dar 3 milhões de membros. Eu estou falando sério. Leia Números, ali pelo capítulo 12, e você vai ver escrito assim: Moisés, o mais manso da terra.
Por que está mais manso? Porque Deus disse, ou você morre do coração ou você amansa. Pastor Marcelo Bruno está aqui, é presidente. O cajado dele é maior do que todos o nosso. Então, o Senhor está dizendo, não morra pela igreja, Moisés. Porque quem vai morrer é meu filho, não é você. Então amansa, filho. Amansa. Dá um sorriso aí pro seu irmão, diga, aprendeu, né? Aprendeu, né? Se quiser fazer do teu braço, tá fora do plano. Tá fora do plano. Aí ele, Pedro, eu tenho 12.000 legiões de anjos para me socorrer, se eu precisar. Então não precisa da sua peixeira, guarda isso, Pedro. Guarda isso. Aí pegou a orelha cheia de terra, cheia de sangue, limpou, e o moço está rolando de dor, ele parou o moço e colou. Quando ele tirou a mão, não tinha mais sangue, estava lá como se nunca tivesse sido arrancada. E o moço disse, estava falando consigo, eu vim prender ele e ele me devolve a orelha. Só tem uma coisa, ninguém que veio aqui comigo para prender ele sabe, senão o meu senhor lá no templo. O que? Daqui a 1 ano eu vou ser consagrado. E a consagração de um obreiro no templo é óleo na bola da orelha direita, do dedão direito e do dedo do pé direito. Sem orelha eu não posso ser obreiro. Pega o obreiro aí pelo braço, pega o crente aí pelo braço e diga, até morrendo, ele respeita, levanta, unge seus obreiros. Meu Deus! Seu ministério está na morte de Jesus Cristo. Meu Deus! Olhe para alguém e diga, se ele não tivesse morrido, eu e tu não estávamos aqui. Aí, deixa eu correr. Aí amarraram, ele disse, Pedro, eu tenho que ir, Pedro, fica tranquilo. Pedro é aquele obreiro que disse, eu também vou. Tu não vai morrer não, eu vou bem contigo. Às 4 da madrugada, quando ele diz, antes que o galo cante. O galo não é um animal, gente. Porque o galo não podia estar ao redor do templo. Nenhum animal poderia rodear o templo. Então ele disse, antes que o galo cante. E Jesus está sendo julgado vizinho ao templo, no Sinédrio. Então quando ele disse, antes que o galo cante 3 vezes tu me negará, é a trombeta que se toca às 4 da manhã para anunciar as primeiras orações. Ela é chamada de galo. Por quê? Porque a primeira a tocar de manhã, ele disse, antes que a primeira trombeta toque, você vai me negar 3 vezes. Agora, quem morreu, Pedro ou Judas? Ah, foi Judas, tu não disse nada. Quem morreu, Pedro ou Judas? Quem morreu, Pedro ou Judas? Judas morreu. Agora, se os dois estavam na ceia, por que Judas morreu e Pedro não? Não. Judas estava na Páscoa, Pedro estava na ceia. Meu Deus. Porque quando ele partiu o pão, ele não disse que aquele era seu corpo e nem seu sangue. Ele disse, a quem eu der o pão. Ele não disse que era. Então aquilo é Páscoa. Judas comeu a antiga aliança, Pedro da nova. Por isso que quem toma a ceia sempre volta mesmo que tenha errado. Porque ninguém está livre de erros. Santa Ceia é para quem erra. Sem querer, é claro. Ninguém aqui erra porque quer. Aí Pedro volta. Por isso que Jesus disse, então apacenta as minhas ovelhas, porque a ceia fez você voltar. Aleluia! Então pegue a mão do seu irmão e diga, nunca na tua vida abra mão de uma santa ceia. Nunca. Ele está amarrado diante de 70 homens e o sumo sacerdote está ali. Agora eu vou ler. Está aberto aí, Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. E os escribas e os anciãos do povo estavam reunidos. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e assentou-se ao redor dos criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos do conselho buscavam falsas testemunhas contra Jesus, para o condenarem à morte. Não achavam, até que por fim conseguiram 2 testemunhas falsas que chegaram diante deles e disseram, ele disse, eu derrubo o templo e em 3 dias o edifico. Foi isso que ele disse? Ele disse, derribai. Por isso que o nome da testemunha é falsa. Aí você fica aí todo dolorido porque estão falando mal de você. Não vem para a ceia porque estão falando mal de você. Sai fora do plano, vai lá bater boca porque estão falando mal de você. Ué, irmão, quem tem boca fala o que quer.
É um atraso de vida você parar para discutir quem está falando mal de você. Quem está falando mal de você continua lá estacionado. E olha você aí, nasceu para vencer. Pronto, eu não vou nem entrar mais nesse mérito aqui, você já entendeu tudo que eu tinha para te dizer. Mas o sumo sacerdote disse: e aí? Olha o que eles estão dizendo. Você não vai se defender? Jesus está quieto. E o homem que está segurando ele pela corrente puxou ele e disse: o homem de Deus está falando com você. Aí o sumo sacerdote debochadamente disse: calma, deixa ele se explicar. Diga, tu é o filho de Deus? Jesus levantou o rosto e disse: sim, sumo sacerdote. Mas antes dele dizer, ninguém pode chegar a mais de 7 passos de um homem de Deus. Está na lei. Um homem santo é a boca de Deus na terra. 7 passos é respeito. Então, antes de Jesus dizer, ele deu lá seus 3,5 passos até o primeiro degrau da escada do homem santo. E disse: sim, sumo sacerdote, eu sou o filho de Deus. O sumo sacerdote achou aquilo uma blasfêmia, um insulto, porque ele andou na direção dele. Então ele desceu 11 degraus de escada, porque o 12 era dele, da tribo de Levi. Então ele desceu 11, que é cada tribo, e chegou, foi um total de 3,5 passos depois de descer as escadas, e ficou tete a tete com ele, e rasgou o manto do templo, e disse: blasfêmia, esse homem tem que morrer. Mas está escrito, não dá tempo de te mostrar, está escrito na lei, está escrito em Levítico, a lei do levirato: nenhum homem santo rasga manto dentro do templo, porque se rasgar, tem que ser tirado do ministério. Tudo isso era plano. Jesus sabia o que estava fazendo. Quando ele andou, ele disse: vou atrair ele para abrir mão do ministério dele. Por que ele tinha que abrir mão do ministério dele? Porque ele carregava um cajado. Um cajado ele carregava. E o cajado que ele carregava era o de Arão. Não, pastor, não era outro, não, era o de Arão mesmo. Era o de Arão. O cajado na mão do sumo sacerdote Caifás tinha 1.800 anos de idade. Mas a vara não apodreceu, não. O que está dentro do centro da vontade de Deus não apodrece, guarda isso. Por isso que o maná da arca não apodrecia. Espírito Santo de Deus. Só que aqui, ó, tinha uma argola de ouro com o nome de Arão. Aí veio subindo com todos os descendentes de Arão até Caifás. Não tinha mais lugar para ninguém aqui. Caifás era o último da geração de Arão. Quando ele disse isso, aquele cajado tinha que sair da mão dele. Mas onde é que ia entrar Jesus aqui? Lugar nenhum, porque aquele cajado não era dele. Ele disse que ali se encerra a antiga aliança para começar um sacerdócio de uma nova aliança. Olha o sermão pelo homem, diga: era plano, meu irmão, era plano. Plano, ele tinha um plano para te ver sorrindo aí. Quando você ingerir os elementos da ceia, pelo amor de Deus, lembra disso. Isso aqui era plano. Eu não merecia. É plano. É plano. Eu não estou aqui porque eu sou bonitinho, porque congrego aqui, porque congrego lá, porque mereço. Não, era plano dele isso acontecer. Quando eu leio Hebreus, eu fico chocado, porque está escrito lá: muitos heróis morreram sem alcançar a promessa. E eu e você alcançamos, porque ele disse: faça isso até que eu venha. Você é um felizardo. Você é alguém que recebeu um grande prêmio de estar na presença do Senhor essa manhã. Nenhum lugar do mundo é melhor do que esse aqui hoje. Balance o seu irmão e diga: se tu não se alegrar aqui, tu não se alegra em lugar nenhum mais. O lugar da sua alegria é aqui essa manhã. É aqui essa manhã. O corpo e o sangue de Cristo, a derrota do inferno, está para nós aqui essa manhã. Ele saiu para morrer. Meu último texto está no Evangelho de João, capítulo 19. João 19. João 19.
Aleluia. João 19. Pastor, o que está escrito em João 19? Lembra o que estava escrito em Êxodo 16:11? Ele tem que ser crucificado no madeiro, arrancado da sua casa, e a sua casa tem que ser queimada. A cruz nunca foi de Barrabás. Isso é filme hollywoodiano. A cruz sempre foi dele. Tirou da casa dele. Olha aí, irmão, está escrito. Você abriu e leu comigo. É lei. Tem que ser arrancado o umbral principal da casa dele. Tem que ser colocado nas costas dele. Pegar a outra parte, o que sobrar, taca fogo. É lei. Onde está a prova disso? Leia aí comigo. João 19, versículo 27. Disse, pois, ao discípulo amado, esse é João: eis aí tua mãe. E desde aquele dia o discípulo a recebeu aonde, igreja? Aonde, igreja? Porque Maria não tinha mais onde morar, a casa dela pegou fogo. Quando ele está crucificado, ele disse, amigo, eis tua mãe. Ele está dizendo assim, João, se eu estou pregado aqui, minha casa não existe mais. Mamãe não tem onde morar. Ela agora é sua mãe. Cuida dela, porque ela cumpriu o ministério dela. E a Bíblia diz que quando a crucificação terminou, João levou Maria para a casa dele. Você está aí ou você foi embora? Então a cruz sempre foi dele. Mas ele vai dizer lá em Lucas 9, depois você lê o capítulo todo, aí, Lucas 8 e 9, que ele diz assim, ainda existe uma cruz que eu não vou carregar. Aquele que quer vir após mim, negue-se. Negue seu orgulho. Negue suas esquisitices. Negue esse pequeno Deus que insiste em crescer dentro de nós. Negue as mentiras do diabo que quer te fazer melhor do que os outros, porque um dia ele quis ser melhor do que Deus. Negue tudo isso. E ele diz, aí você pode pisar onde eu pisei. Aí você pode me seguir. Os discípulos queriam pregar. Os discípulos queriam orar. E ele disse, calma. Em uma coisa sereis reconhecidos, meus discípulos, se amar uns aos outros como eu vos amo. Põe a mão no ombro de alguém e diga, não é pregando ou cantando que se identifica discípulo. Fala aí atrás, fala. Fala entre os obreiros, fala. Diga, é amando. Eu não posso amar você com o meu amor. Eu tenho que te amar com o amor de Cristo. O meu amor às vezes se condiciona. Se eu tiver dois e um me der presente e o outro não, fatalmente eu vou amar mais quem me deu um presente. Mas Jesus disse, meu amor não é assim. Meu amor é paciente. Não se vangloria. Esse é o amor de Cristo. Tudo crê, tudo suporta,